todos, meu nome é Murilo e eu vou apresentar sobre a série Grey's Anatomy e sobre a disputa de guarda entre o casal homoafetivo. Antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que nós não vamos focar apenas sobre a possibilidade de adoção de um casal homoafetivo ou de constituir família com uma criança em casais homoafetivos, e sim também falar sobre a disputa de guarda. E antes de tudo, eu gostaria de falar com vocês sobre por que que nós damos o título do rei Salomão e as duas mães. É uma passagem bíblica e que é de extrema importância porque se coaduna com com que a série traz. A ideia é que na passagem bíblica, o que é narrado, o que é escrito na Bíblia é que haviam duas mães e essas duas mães tinham uma criança em comum, né? Uma mãe natural e a outra não, que tinha uma afetividade com a criança em cuidado. E o rei Salomão tem que decidir entre as duas porque as duas não entram num consenso. E o rei Salomão decide que partirá a criança ao meio, como elas não entraram num consenso. A questão aqui importante que a gente vai ver é que a criança partir no meio é uma metáfora para gente. É uma metáfora porque quem perde é a criança em todo esse processo na disputa, né? Não são as mães também, mas fisicamente e psicologicamente para um bebê ali, para uma criança, ser cortada é muito doloroso, sabe? Então essa ideia de dor que a gente quer trazer. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar os integrantes que participaram, que essa apresentação não aconteceria sem a presença de todos. Eu vou contextualizar com vocês, falar da legislação, a jurisprudência, mas antes de tudo, eu queria dizer a vocês que o episódio em si do Grey's Anatomy é o episódio 22. Tem um erro aqui eu peço desculpas, mas o episódio 22 na temporada, a 12ª temporada. Para contextualizar vocês, existem alguns personagens aqui que é de extrema importância, tá? Então, fundamentalmente, nós vamos falar da Kyle, a Arizona e a Sofia. Elas constituíram uma família, porque a Kyle casou com a Arizona, certo? Mas a Arizona veio como madrasta da Sofia, mas a afetividade da Arizona com a Sofia foi tão grande que ela sentiu como mãe dela. Não como assistiu, ela se tornou mãe dela também, certo? Mas eu não posso descartar com vocês que Mark e Kyle tinham uma relação. Eles são os pais naturais da Sofia. Porém, Mark não aparece no episódio porque ele morre em episódios anteriores por um acidente. Mas ele também tinha uma ligação com a Sofia, tá? É só para deixar claro a vocês. É, é interessante porque, de início, no episódio, se tenta um consenso entre a Kyle e a Arizona, porém não é possível porque elas não entram no consenso. Primeiro elas começam com uma guarda compartilhada, mas não dá certo. Porque após um tempo do término de divórcio entre a Arizona e a Kyle se relaciona com a Penny, que é essa mulher ruiva aqui que vocês veem na imagem. Essa Penny, ela vai fazer uma pesquisa num outro estado, em Nova York, sendo que eles residem em Seattle. Ou seja, de uma ponta para outra do estado americano, né? E é um pouco um tanto improvável, né? Tentar dividir uma guarda compartilhada em polos extremamente opostos do estado dos Estados Unidos. Então, o que que elas vão ter que fazer? Disputar uma guarda um lateral. Se tenta de início uma guarda um lateral, né, entre elas, há uma outra tentativa de acordo, mas esse acordo não chega. E aí elas vão para o tribunal e tem uma decisão. É, é interessante que a fala final da Arizona demonstra uma certa importância. Por que que eu estou dando uma ênfase nessa fala final? Porque a Arizona tem que cuidar de uma mãe que vai dar luz a uma criança, né, a um bebê. Porém, esse bebê que está dentro da barriga da mãe, ele corre um sério risco de vida, porque ele não está em período ainda de nascer. E a mãe, e ali tem diversos problemas que só a Arizona consegue. Tem outro médico que substitui ela, que só faz besteira, que só faz uma situação deplorável. Só que a Arizona, ela tem ela
tenta ao máximo conciliar isso. E ela tá tendo que ir na disputa judicial e ir pro hospital. Só que chega um momento que ela tem uma extrema emergência e o telefone fica tocando constantemente. E aí vem um problema. Putz, como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso, certo? Porque eu preciso discutir a questão da minha filha, tá o telefone tocando, e a Caio tá toda hora jogando sujo com ela, falando que ela é a mãe natural, que o tempo de trabalho dela é uma prova ali que ela dá mais atenção ao trabalho do que na filha, e várias outras coisas. E a Arizona, cansada de tudo isso, fala: Olha, eu amo minha filha, amo muito. Eu tenho meu emprego, mas assim como a minha filha quer o melhor para ela, eu também tenho uma outra mãe e com uma outra criança lá que também precisa de mim. E caso eu não vá, aquela criança vai morrer, né? E a ideia que ela tenta dizer é que exemplo de mãe ela está sendo se ela não dá valor a uma outro tipo de vida e uma outra mãe que também tem interesse. Ela fala: eu cumpro meus interesses com minha filha. Eu exerço meu papel como mãe e amo minha filha e farei de tudo. Mas é de extrema importância que eu também cuide de outro. E isso é muito impactante. E foi um dos argumentos que ela usa para ela vencer a guarda lateral. Spoiler já, né? Ela vence. É, eu acho que tudo isso é importante para a gente falar sobre a questão do direito da família em si. O fator biológico, que como a Caio mencionou, parece que demanda maior importância, certo? E ela acha que seria uma argumentação melhor do motivo dela ter a guarda, certo? E é um equívoco, tá, gente? Porque o artigo 1593, ele trata que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte a consanguinidade ou outra origem. Tudo bem? Então aqui está bem claro que a gente tem que entender que existe uma equidade na relação entre pais, tá? Então, por exemplo, duas mães. Uma concebeu o filho, né? Ela deu à luz o filho num parto, mas isso não quer dizer nada a lei, né? Se a gente for trazer numa contextualização no Brasil, tudo bem? A outra coisa que a gente pode falar é da alienação parental, que tem muitos motivos aqui contra a Caio, né? Nesse artigo segundo. Porque basicamente, gente, o que que a Caio é, é, faz é não omitir, mas mudar de um lugar mais distante, né, sem nenhuma justificativa, porque a minha namorada, né, que não é nem casada, minha namorada vai ter que fazer uma pesquisa em Nova York, eu vou precisar ir. Pô, isso é uma coisa que poderia ser evitável, né? Então a outra pessoa aí, ela poderia ficar em Seattle numa boa, mas não, ela faz isso. E espalhar um monte de contra-ataques sujos contra a Arizona também não é uma coisa legal, inclusive para criança, entendeu? Putz, que tipo de situação que você está fazendo com uma outra mãe, certo? Que você poderia fazer uma guarda compartilhada tranquilamente, a criança ficaria feliz porque estaria com as duas mães, certo? E não é o que acontece. Existe a guarda lateral e a compartilhada. A compartilhada, as duas pessoas exercem a, é, a guarda em si, então a, a parentalidade, né? Mas, então, as responsabilidades, o dia a dia, né? Ela vai estar ali, tem as responsabilidades de ir em reunião de escola, enfim, tudo. E a guarda unilateral exercer o poder familiar, desculpe, gente. Então, os dois indivíduos podem executar o poder familiar. E no caso da guarda lateral, só uma faz e a outra pessoa tem o direito de visita, tudo, mas não tem aquela responsabilidade e o conviver cotidiano, tudo bem? Além disso, nós temos uma decisão, né, uma jurisprudência do TJ do Rio Grande do Sul, que fala sobre a filiação homoparental, que tem os mesmos direitos que uma família, de um casal hétero, né, que é fundamental aqui a gente discutir, certo? Que a gente, de novo, trazendo para a realidade brasileira. E tem uma outra DI, que também, a 4.277, que também traz essa paridade, então, uma decisão do STF, né, que decide também a favor de uma filiação homoafetiva. Qual é o posicionamento que a gente quer trazer aqui, tá? É, vamos entender. Quando eu falei para vocês do rei Salomão e aquela metáfora de quem perde a criança, é a mesma história, gente.
Então, assim, nós não temos é, uma coesão entre as mães de uma forma colaborativa, certo? Você está indo no tribunal, separando em escolher, que são de regiões muito distantes, então muito provavelmente não vai ter, a Arizona não teria contato, né, com a Caio, e, sabe, na realidade, quem perdeu em tudo isso é a Caio. O que poderia ser feito de forma voluntária, em olhar o melhor interesse da criança, a Caio, a gente viu que quis ir, poderia ser evitável e não fez, sabe? Então, a criança, quando é dilacerada, é metaforicamente porque a criança perde. Assim, a criança é que sente essa perda, se sente triste com tudo isso. Então, eu acho que isso é o posicionamento do seu grupo que realmente a decisão da juíza foi a melhor decisão que poderia dar agora no lateral para Arizona em relação a tudo isso. Ademais, a gente viu que, assim como o casal heterossexual, o casal homoafetivo também tem diversos problemas, de forma igual a um casal hétero ou casal homoafetivo, enfim, todos eles apresentam esse mesmo problema de decisão. Então, a conclusão é que, por mais trágico que pareça, o melhor interesse da criança foi atingido no episódio pela juíza. Essas são as referências e eu gostaria de agradecer imensamente até agora todos os presentes nessa apresentação. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos. Just to be clear, Dr. Sloan and Dr. Torres were Sophia's parents, and then you came around. No, I didn't come around. I'm Sophia's mother. I legally adopted her. She didn't want to go there. No, she doesn't. Her last names are Sloan and Torres. I'm gonna have to stop you before you continue, for your own sake. You're not going to imply that I'm any less Sophia's mother because we don't share the same DNA. Dr. Robbins, excuse me. Because that would be offensive. It would be offensive to anyone in the room who has an adopted child or is an adopted child. And for you to say that, I Dr. chose Robbins. to be Sophia's mother. It did not fall into my lap. There was a choice, and I could stay or I could run, and I chose motherhood. And it was the best choice that I ever made. I'm so sorry. I'm a doctor and I have to answer my phone. I love my child. And I want her with me, but I know that no matter how this ends, she'll survive. She'll be healthy and safe and well taken care of and loved because we are her mothers. But there's a child at the hospital who will not survive unless I am there, so